O vestido era perfeito, de um branco marfim que brilhava suavemente sob a luz do camarim, com renda francesa tecida à mão num ateliê de Paris. Bárbara o havia escolhido sozinha, sem pedir opinião, sem esperar aprovação de ninguém. Havia feito isso propositalmente. Durante 10 anos havia pedido permissão para tantas coisas, para a cor das paredes do apartamento, para o modelo do carro que queria comprar, para o corte de cabelo que havia adiado por 3 anos, porque Cristiano preferia o cabelo comprido, para as amizades que havia deixado murchar, porque ele achava que aquelas pessoas eram intensas demais, agitadas demais, livres demais para o ritmo de vida que ele havia escolhido para os dois. Para o vestido não pediu permissão a ninguém. Havia ido sozinha ao ateliê. Havia passado horas escolhendo o tecido, a modelagem, o bordado. Havia tomado cada decisão com aquela satisfação específica de quem exerce um direito que havia esquecido que tinha. E quando o vestido ficou pronto e ela o experimentou pela primeira vez, com a renda francesa caindo exatamente como havia imaginado e o marfim contrastando com o tom da pele, havia sentido algo que levou alguns segundos para reconhecer. Havia sentido que era ela mesma, e foi exatamente isso que incomodou Cristiano. Ela estava no camarim da igreja Santo Agostinho, no bairro da Consolação, em São Paulo, ajustando os últimos detalhes quando ouviu os passos apressados no corredor. Reconheceu aquele ritmo. Era o andar de alguém que já decidiu ter uma conversa difícil antes de entrar no cômodo. Os passos não eram de pressa, eram de propósito, de alguém que ensaiou o que vai dizer, mas ainda não sabe direito como vai começar. Conhecia esse ritmo. Havia aprendido a reconhecê-lo nos primeiros anos do relacionamento, quando ainda achava que o problema era dela, quando ainda acreditava que se ajustasse um pouco mais, se tornasse um pouco mais previsível, um pouco mais alinhada ao que ele esperava, os passos bruscos e a porta aberta com mais força do que o necessário deixariam de acontecer. Levou alguns anos para entender que não deixariam. A porta se abriu. Cristiano entrou com a gravata perfeitamente amarrada, o terno preto impecável, o cabelo com gel. Parecia exatamente como um noivo deveria parecer. Era objetivamente bonito. Essa era a verdade. Havia sido essa objetiva beleza uma das primeiras coisas que Bárbara havia notado nele, 10 anos atrás, numa festa de confraternização de trabalho, onde ele apareceu de terno azul e sorriso calibrado e disse coisas certas da maneira certa. Mas os olhos agora não tinham o calor que deveriam ter. Os olhos tinham aquela expressão que Bárbara havia aprendido a identificar ao longo de uma década de convivência. Não era raiva, não exatamente. Era algo mais difícil de nomear. Era a expressão de alguém que está prestes a corrigir um erro antes que o erro se consolide. As madrinhas Vivian e Guta ficaram paradas na porta sem saber se deviam entrar ou sair. Vinham do lado de fora onde a manhã estava clara, e os convidados chegavam por ondas, os carros parando na frente da igreja e as mulheres segurando os saltos no paralelepípedo. Haviam entrado para acompanhar Bárbara nos últimos momentos antes da cerimônia e agora estavam travadas no umbral, lendo a situação com aquela percepção rápida de quem conhece uma amiga bem o suficiente para saber, em décimos de segundo, que algo não está certo. Bernadette, mãe de Bárbara, estava junto à janela segurando o buquê de rosas brancas que acabara de chegar. Tinha os olhos úmidos de um choro feliz que estava segurando desde a manhã, desde o momento em que vira a filha de branco pela primeira vez e entendera que aquele era um dos dias de uma vida que não voltam. Todas sentiram a mudança no ar antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Vai usar isso? Não era uma pergunta. Era uma declaração embrulhada em forma de interrogação. O tipo de frase que já contém a resposta esperada dentro de si mesma, que só aparenta ser uma pergunta porque a pessoa que a faz ainda mantém a ficção de que está consultando, não decidindo. Bárbara olhou seu reflexo no espelho. O vestido lhe caía perfeitamente. O decote roçava os ombros com elegância, mostrando a clavícula, sugerindo sem expor. Era exatamente o que havia sonhado. Não numa fantasia vaga,
mas com aquela precisão específica de quem sabe exatamente o que quer e trabalhou para tê-lo. A renda francesa subia pelo corpete com um padrão que a artesã havia reproduzido à mão durante semanas, e o marfim tinha aquele brilho suave que não é dourado nem branco, mas algo entre os dois, algo que só existe em tecidos que custam o que custam, porque foram feitos por alguém que sabe o que está fazendo. É o meu vestido, respondeu ela, tentando manter a voz tranquila. Eu o escolhi há 6 meses. O decote é chamativo demais, disse Cristiano, caminhando ao redor dela. Examinava-a como se fosse um objeto que precisava de correção, como se o vestido fosse um relatório com um erro de formatação que precisava ser corrigido antes de ser enviado. Não havia raiva no tom, o que tornava tudo mais difícil. Havia algo pior do que raiva. Havia certeza. A certeza calma e inflexível de alguém que não considera necessário disfarçar o que pensa, porque há muito tempo deixou de considerar que o que a outra pessoa pensa tem o mesmo peso. Você não acha que deveria usar algo mais discreto? É uma igreja, Bárbara. Minha família é conservadora, as pessoas vão falar. Bárbara sentiu algo apertar no peito. Conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que ele usava quando dizia que a risada dela era alta demais em restaurantes. Aquela risada que as amigas dela adoravam, que era a primeira coisa que as pessoas notavam nela quando era feliz. Era o mesmo tom de quando dizia que as opiniões dela eram intensas demais em reuniões sociais, que talvez ela pudesse deixar espaço para os outros antes de se posicionar tão rapidamente sobre tudo. Que a forma de se vestir era chamativa demais para eventos de trabalho, e depois para eventos sociais, e depois simplesmente chamativa demais para existir sem um qualificador que a tornasse palatável. Sempre era demais de alguma coisa, nunca suficiente de outra. E Bárbara havia aprendido ao longo de 10 anos a se calibrar, a verificar, a perguntar internamente, antes de sair de casa, antes de falar, antes de rir, se aquilo que estava prestes a fazer era demais. Se havia como fazer de um jeito que não incomodasse, e em algum momento que ela não conseguia precisar no calendário, aquela verificação interna havia deixado de ser uma estratégia de convivência e havia se tornado simplesmente a forma como ela existia. Cristiano, o vestido é apropriado, disse ela. É lindo, é exatamente o que quero usar. Mas pensa nas fotos, insistiu ele, e agora a voz tinha aquela borda de impaciência que ela também conhecia bem. A impaciência de quem acha que está sendo razoável e não consegue entender por que a outra pessoa está tornando as coisas difíceis. Pensa na minha avó, pensa nos meus chefes que estão lá fora. O que vão pensar? É o meu casamento também, disse Bárbara. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Cristiano parou. A olhou com aqueles olhos que ela havia aprendido a ler durante 10 anos. Olhos que diziam, está sendo difícil de novo. Olhos que haviam aprendido ao longo de uma década que havia formas de fazer Bárbara recuar sem precisar de uma briga aberta. Uma pausa. Um tom específico. Um olhar que durava 2 segundos a mais do que o normal. Estendeu a mão em direção ao ombro do vestido. Bárbara sentiu o puxão brusco. Ouviu um som que nunca esqueceria. O tecido cedendo. As fibras se separando com aquele som específico que o tecido caro faz quando é forçado além do que aguenta. Um som pequeno e seco e definitivo. Quando olhou para baixo, a renda havia aberto desde o ombro até a cintura. O vestido, R$ 93 mil de trabalho artesanal, 6 meses de antecipação, o presente mais significativo que havia recebido na vida, estava destruído. O buquê de rosas caiu das mãos de Bernadette. O som das flores batendo no mármore foi a única coisa que rompeu o silêncio que havia se instalado no camarim. Vivian soltou um suspiro audível. Guta levou a mão à boca com um gesto que era ao mesmo tempo de espanto e de contenção, como se ao tampar a boca pudesse impedir que a realidade do que havia acabado de acontecer se tornasse mais real do que já era. E Bárbara ficou completamente quieta, olhando seu reflexo no espelho. O vestido danificado, o trabalho destruído e algo mais. Uma clareza fria e absoluta
que não havia sentido em 10 anos. Não raiva, não tristeza, não aquela confusão ansiosa que normalmente sentia quando o Cristiano ficava assim. Clareza. Como uma janela que se abre num cômodo que estava fechado há tempo demais, e o ar que entra não é suave nem perfumado, mas é ar, é real. É o ar do lado de fora onde as coisas são o que são. Agora vai ter que trocar, disse Cristiano, como se acabasse de resolver um problema prático. Sua voz tinha aquela satisfação específica de quem encontrou a saída de um impasse. Tenho certeza que sua mãe tem algo que você pode usar. Mas Bárbara não se moveu. Continuou olhando seu reflexo no espelho. Via o vestido danificado, via a renda aberta, via o reflexo de Cristiano atrás dela, com a expressão de alguém que acredita ter resolvido o problema. E via também com uma nitidez que não esperava a mulher que havia sido antes de conhecer Cristiano. A que havia trabalhado para um dos homens mais ricos do Brasil e aprendido japonês de negócios em 1 ano, porque queria, porque havia decidido que queria e havia ido atrás sem pedir permissão a ninguém. A que negociava em 4 idiomas e sabia a diferença entre os silêncios de um executivo alemão e os de um japonês, e usava isso como uma ferramenta. A que tomava decisões que moviam milhões e ia para casa satisfeita com o próprio trabalho, com aquela exaustão boa de quem usou tudo o que tinha num dia que valeu a pena. A que não pedia permissão para existir. Aquela mulher a olhava do espelho. E pela primeira vez em 1 década, Bárbara a reconheceu de verdade. Não como uma saudade vaga de quem ela costumava ser. Como uma presença real. Como alguém que havia ficado esperando, pacientemente, no fundo de um espelho, durante todo esse tempo. Não, disse. A palavra flutuou no ar do camarim com aquela leveza específica das coisas simples, que tem peso enorme. Cristiano franzou o senho. O que você disse? Disse que não. Não vou me trocar. Vou sair assim. Bernadette, que havia ficado paralisada junto à janela desde o momento em que o buquê havia caído, sentiu algo se mover dentro dela. Algo que havia dormido durante 40 anos. Uma versão mais jovem de si mesma que havia aprendido, ao longo de décadas, a ficar quieta nos momentos em que deveria ter falado, que havia dado à filha o exemplo errado sem querer, que havia ensinado sem palavras que a harmonia é mais importante do que a verdade. Caminhou em direção à filha com passos que não dava desde que era jovem. E eu vou caminhar ao seu lado, disse com voz que tremia, mas não de medo, de determinação. De algo que se parecia muito com uma correção tardia de um erro antigo. Bárbara tomou o braço da mãe. As duas caminharam em direção à porta. Vivian e Guta as seguiram em silêncio, compreendendo que acabavam de presenciar algo maior do que uma simples discussão. Que o que havia acontecido naquele camarim não era uma briga de noivos às vésperas de uma cerimônia. Era outra coisa. Era o tipo de momento que define o que vem depois, que divide a linha do tempo de uma pessoa em antes e depois, e que mais tarde, quando você tenta explicar para alguém, você começa dizendo, havia um vestido. Cristiano tentou bloquear a saída. Bárbara, espera. Pensa no que está fazendo. Há 200 pessoas lá fora esperando. Você não pode. Havia uma qualidade diferente na voz dele agora. A certeza havia saído. O que havia no lugar da certeza era algo que Bárbara não havia visto nele muitas vezes ao longo de 10 anos. Era algo parecido com o medo. Não o medo de a perder. Ela perceberia isso mais tarde, com a clareza que o tempo dá, mas o medo de ser visto, de que aquilo que havia feito naquele camarim, que havia sido feito tantas outras vezes em versões menores ao longo de 1 década, finalmente existisse num lugar onde outras pessoas pudessem ver. Posso, o interrompeu ela, e vou fazer. Abriu a porta e saiu em direção à nave da igreja Santo Agostinho. O corredor media 32 metros desde a entrada até o altar. Bárbara havia medido 6 meses atrás, quando vieram conhecer o lugar pela primeira vez. O padre havia mostrado o espaço com aquele orgulho tranquilo de quem cuida de algo belo há muitos anos. E Bárbara havia andado pelo corredor imaginando a caminhada. Em que ponto a música estaria mais intensa? Em que ponto a luz das janelas laterais bateria no vestido de um jeito específico?
Em que ponto ela pararia de se sentir nervosa e começaria a se sentir simplesmente ela mesma, chegando a um lugar onde queria estar? Naquela época, havia imaginado caminhar por aquele espaço com o vestido perfeito, com música, com flores, com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Agora caminhava pelo mesmo corredor com o vestido danificado e uma certeza diferente. A certeza de que estava fazendo a coisa mais corajosa que havia feito na vida. A música do órgão parou abruptamente quando ela apareceu na entrada. O organista foi o primeiro a notar que algo estava errado. Largou as teclas no meio de uma frase musical, um acorde incompleto que ecoou pela nave por um segundo antes de se dissolver. O silêncio que se seguiu foi como um golpe físico. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, mas é presença de algo mais pesado do que som. Então as cabeças começaram a se virar. Primeira fila, segunda fila, como uma onda se movendo do altar em direção à entrada. E o murmúrio começou. Suave primeiro, quase imperceptível. O tipo de som que uma igreja cheia faz quando 200 pessoas respiram ao mesmo tempo com a boca levemente aberta. Depois mais forte. Alguém sussurrou. O que aconteceu? Outra pessoa. O vestido está... Os celulares começaram a subir. Não muitos no início. As pessoas ainda estavam processando o que viam. Ainda estavam em algum lugar entre a surpresa e a compreensão, mas suficientes para documentar o que estava prestes a acontecer. Suficientes para que aquele momento existisse além daquele espaço, além daquela manhã. Bárbara caminhava devagar. Um passo, outro passo. O vestido arrastava levemente pelo mármore branco, a renda danificada roçando o chão com aquele som suave que ninguém ali ouvia, mas que ela sentia. Podia sentir cada par de olhos sobre ela. Podia ouvir os sussurros crescendo em volume como uma maré. Podia sentir o peso daqueles 32 metros se desdobrando à sua frente como uma frase que precisava ser terminada. Ruth, a mãe de Cristiano, sentada na primeira fila com um vestido cor de champanhe que havia escolhido com muito cuidado para a ocasião, ficou pálida quando viu Bárbara se aproximar. Virou-se para o marido Gilberto, com expressão de confusão total. Aquela confusão específica de quem entende que algo saiu muito errado, mas ainda não consegue processar exatamente o que. Na quinta fila, Fernanda, uma ex-colega de trabalho de Bárbara de anos atrás, uma das amigas que havia deixado de ver quando Cristiano começou a achar que o grupo dela era intenso demais, inclinou-se para o marido e sussurrou algo no ouvido. Ele respondeu em voz baixa, os dois olhando para trás tentando entender. Fernanda olhou para Bárbara com uma expressão que misturava espanto e algo mais antigo, reconhecimento. Bárbara chegou à metade do corredor. 16 metros caminhados, 16 metros pela frente. E foi então que ouviu passos rápidos atrás dela. Cristiano havia saído do camarim. Vinha pelo corredor lateral tentando alcançá-la sem causar mais cena, com aquela mistura específica de urgência e contenção de quem ainda acredita que há uma versão daquilo que não vira escândalo se manejado corretamente. Chegou ao lado dela com a respiração agitada, o cabelo com gel levemente desfeito, a gravata ainda perfeita porque algumas coisas ficam no lugar mesmo quando tudo o mais desmorona. Bárbara, por favor, sussurrou urgentemente, tentando que só ela ouvisse. Não faça isso. Podemos resolver. Voltamos ao camarim, conversamos e encontramos uma solução. Por favor. Ela não parou, não o olhou. Continuou caminhando com aqueles passos que haviam encontrado um ritmo próprio. Um ritmo que não era o da marcha nupcial que o organista havia parado de tocar, mas era seu. Era o ritmo de alguém que está indo para algum lugar que importa. A galera está gravando, continuou Cristiano, agora com um tom de preocupação genuína que havia substituído a urgência. Isso vai estar em todo lugar. É isso que você quer? Bárbara parou. Se virou para olhá-lo diretamente. 200 pares de olhos os observavam. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva daquela nave. O som de 200 pessoas presas entre o impulso de olhar e o impulso de desviar o olhar, e escolhendo olhar. Sim, disse ela. A voz soou clara em toda a nave. Não estava gritando.
Estava simplesmente falando em seu volume natural, aquele volume que Cristiano havia chamado de alto demais durante anos e que agora preencheu a Igreja Santo Agostinho de ponta a ponta, como se o espaço houvesse sido construído para recebê-lo. Quero que vejam, quero que todos saibam o que aconteceu. Um murmúrio percorreu a igreja como uma corrente. Cristiano olhou ao redor nervosamente. Viu os pais na primeira fila, a mãe com as mãos cruzadas e os olhos úmidos. O pai com a expressão fechada daquele jeito específico dos homens que entendem o que está acontecendo, mas ainda não sabem o que fazer com isso. Viu os chefes na quarta fila, os amigos, a família extensa que havia vindo de outras cidades, todos olhando para ele. Não com julgamento, ainda não. As pessoas precisam de mais tempo para julgar, com aquela atenção total que as situações inesperadas convocam. Bárbara, querida, tentou de novo. E desta vez a voz havia mudado. A impaciência havia sumido completamente. O que havia no lugar era algo mais suave, mais calculado, a voz que ele usava quando queria que ela ficasse, que ela cedesse, que ela escolhesse a harmonia. Sei que cometi um erro, estava nervoso, não pensei direito, mas podemos... Um erro, a interrompeu ela. A voz tremia, mas não de medo. De algo que havia estado guardado durante anos em lugares que ela mesma não costumava visitar, porque visitar esses lugares custava e ela havia aprendido que era mais fácil não ir. Rasgar o meu vestido foi um erro, assim como foi um erro quando não me deixou me despedir do meu pai porque você tinha uma reunião importante, assim como foi um erro quando me pediu para largar o melhor emprego da minha vida porque te incomodava. O silêncio agora era de outro tipo, absoluto, pesado. O silêncio de 200 pessoas entendendo ao mesmo tempo que o que estavam presenciando era muito maior do que um casamento que não ia acontecer. Isso já não era uma cerimônia interrompida. Era uma pessoa dizendo a verdade em público pela primeira vez em muito tempo. E a verdade em público, quando vem de um lugar real, tem um peso que atravessa paredes, que não precisa ser gritada para ser ouvida, que chega até as pessoas antes mesmo de ser processada intelectualmente, no lugar do corpo, onde as coisas são sentidas antes de serem entendidas. Bernadette apertou o braço da filha com orgulho feroz. Na sexta fila, uma mulher de aproximadamente 60 anos começou a chorar em silêncio, não por Bárbara especificamente, ou não apenas. Pelo que Bárbara havia nomeado, pelas versões daquilo que ela própria havia vivido e que não tinham ainda nome quando aconteceram. Cristiano tentou tomar a mão de Bárbara. Ela a afastou suavemente, mas com firmeza. Não mais, disse. Não vou me casar com você. Não hoje, não nunca. Porque mereço alguém que me ame por ser exatamente quem eu sou, não pela versão pequena de mim que você precisava que eu fosse. Virou-se em direção aos convidados. Para as 200 pessoas que haviam vindo de terno e vestido de festa, que haviam comprado presentes embrulhados em papel bonito, que haviam pedido folga no trabalho, que haviam viajado de outras cidades, que esperavam presenciar um momento feliz e depois comer bem e dançar e ir para casa, com a sensação de que o mundo ainda tinha coisas bonitas acontecendo. Me desculpem, disse ela. A voz quebrou naquela sílaba, mas não parou. Lamento que tenham vindo até aqui. Lamento as expectativas que tinham, mas não lamento ter percebido a tempo. Não lamento isso. E continuou caminhando em direção ao altar. Não para se casar, para chegar ao final, para fechar esse capítulo da maneira certa, com dignidade, com verdade, com a cabeça erguida, porque há um tipo de coragem que não é heróica, que não aparece em filmes da maneira certa, que é simplesmente continuar andando quando tudo o que o corpo quer é parar e se encolher. Esse era o tipo de coragem de Bárbara naquele momento. E ela andou. Chegou aos degraus do altar. O padre Adilson estava ali parado, completamente perdido sobre o que fazer. Em 30 anos de sacerdócio, nunca havia presenciado algo assim. Ficou imóvel, com o livro aberto nas mãos, olhando para Bárbara com uma expressão que misturava espanto e uma espécie de respeito involuntário. Bárbara subiu os 3 degraus. Ficou de frente ao altar por um momento. Olhou o crucifixo na parede e sentiu algo que não havia sentido em anos,
Paz. Virou-se para enfrentar todos os convidados. A nave inteira se abria à sua frente. 200 rostos olhando para ela. Alguns confusos, alguns comovidos, alguns com os celulares erguidos gravando. E em muitos deles, especialmente nos das mulheres, havia algo que Bárbara reconheceu sem conseguir nomear. Um reconhecimento silencioso. O tipo de olhar que diz: eu sei o que isso é. Eu conheço esse peso. Meu nome é Bárbara Coelho, disse ela. A voz saiu firme, mais firme do que qualquer discurso que havia preparado para aquele altar. Durante 10 anos esqueci quem era. Larguei um emprego que amava. Larguei amizades que valorizava. Larguei sonhos que tinha porque achei que era isso que significava amar alguém. Tornar-se menor para que o outro se sinta maior. Fez uma pausa. As lágrimas caíam pelas bochechas, mas a voz não tremia. Hoje percebi que estava errada. Então, não há casamento. Mas há algo melhor. Há uma mulher recuperando a própria vida. E se alguma de vocês olhou especialmente para as mulheres na plateia, alguma vez se sentiram assim, espero que isso lhes dê coragem para se escolherem. E foi naquele momento exato, naquele preciso segundo, que as portas duplas da Igreja Santo Agostinho se abriram com um som que retumbou nas paredes de pedra. Um Mercedes-Benz Classe S preto parou lá fora. A porta se abriu. E seu Michel Fontes desceu do carro com a elegância de alguém que nunca precisou se apressar na vida. 78 anos, mas com a postura de um homem 20 anos mais jovem. Terno cinza de 3 peças perfeitamente cortado, bengala com empunhadura de prata, cabelo completamente branco penteado para trás. Olhos escuros que haviam visto impérios se construírem e caírem. Caminhou em direção à entrada da igreja. O motorista tentou segui-lo, mas seu Michel ergueu uma mão. Um sinal claro. Fica aí. Entrou na igreja com passos medidos. A luz do meio-dia entrava atrás dele, criando uma silhueta imponente. Os sapatos de couro italiano ressoavam no mármore com ritmo constante. Não se apressava. Nunca se apressava. Caminhou por aquele corredor, enquanto 200 cabeças se viravam para vê-lo. Alguns o reconheceram imediatamente. A foto dele havia estado em revistas de negócios, em jornais financeiros, na capa da Exame 3 vezes em 10 anos. É Michel Fontes, sussurrou alguém. O que ele está fazendo aqui? Seu Michel não prestava atenção aos sussurros. Os olhos estavam fixos em uma única pessoa. Ele havia visto tudo ao vivo. Sua assistente havia chegado 10 minutos antes com o celular na mão. Seu Michel, acho que o senhor deveria ver isso. Era um vídeo que alguém estava transmitindo ao vivo da cerimônia. Seu Michel havia visto tudo. Havia visto Bárbara entrar com o vestido que ele havia dado a ela 10 anos atrás, o vestido que agora estava danificado. Havia visto o Cristiano tentando detê-la. Havia visto uma mulher que ele conhecia desde que tinha 23 anos, sendo tratada de uma forma que não merecia. E havia sentido algo que não sentia desde que era jovem. A necessidade urgente de agir. Passou ao lado de Cristiano sem olhar para ele. Um gesto de indiferença tão completo que doía mais do que qualquer palavra. Parou diante de Bárbara. Ela o olhava com os olhos úmidos, a maquiagem levemente borrada, o vestido danificado. E algo mais. Esperança. Seu Michel não respondeu imediatamente. Primeiro a abraçou. Um abraço longo, firme, de alguém que havia sentido falta daquela pessoa mais do que conseguia expressar. Bárbara se emocionou contra o ombro dele. Os 200 convidados, que há segundos estavam absortos no discurso dela, agora assistiam em silêncio total a uma cena que nenhum deles havia previsto quando saíram de casa naquela manhã. Me desculpe, sussurrou Bárbara. Lamento ter ido embora. Lamento não ter... Xix, a interrompeu seu Michel suavemente. Não se desculpe. Você está aqui agora. Você está de pé. Isso é o que importa. Afastou-se dela. Enxugou as lágrimas com um lenço de seda. Depois virou-se para os 200 convidados. Meu nome é Michel Fontes, começou ele. A voz preencheu a igreja sem esforço, voz treinada em salas de reunião, em conferências, em discursos diante de centenas de pessoas. E preciso que entendam algo importante sobre essa mulher.
Caminhou lentamente ao redor do altar enquanto falava, sem pressa, com a autoridade natural de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Bárbara Coelho trabalhou para mim durante 15 anos, desde que tinha 23 até que tinha 38. A contratei como recepcionista temporária. Em uma semana notei algo especial. Em um mês, era evidente que ela aprendia mais rápido do que executivos com anos de experiência. Em 6 meses a promovi, e não foi favoritismo. Foi porque ela era extraordinária. Fez uma pausa. Deixou que aquelas palavras ressoassem na nave. Aos 25 anos, Bárbara organizava reuniões com executivos japoneses. Aprendeu japonês em 1 ano. Não frases básicas, japonês de negócios completo. Aos 26, negociava com fornecedores alemães no idioma deles. Aos 27, falava 4 idiomas com fluência. E não porque eu pagasse cursos caros, porque ela estudava à noite, porque tinha fome de crescer. Vários convidados se olhavam entre si. Cristiano estava completamente pálido. Seu Michel continuou. Aos 28 anos, lhe dei algo muito significativo. Lhe dei participação em uma das minhas empresas. Era uma aposta. Eu estava confiando milhões a uma mulher jovem. Meus advogados acharam que eu havia enlouquecido. Sorriu levemente. Eu lhes disse que não a conheciam como eu a conhecia. Aquela empresa hoje vale 120 milhões de reais. Bárbara vendeu a participação dela quando pediu demissão há 10 anos. Recebeu 12 milhões de reais. Dinheiro que guardou numa conta pessoal, separada. Pausou. Olhou brevemente para Cristiano. Vocês sabem por que guardou separado? Porque intuía que precisaria manter a independência. Virou-se para Bárbara. Ela pediu demissão por amor. Largou tudo. A carreira, a identidade, a possibilidade de construir algo próprio. E durante 10 anos me perguntei, errei ao deixá-la ir? Devia ter falado mais claramente? Devia ter insistido mais? Os olhos se umedeceram levemente. A resposta é sim. Devia ter sido mais claro, mas às vezes respeitamos as decisões das pessoas que amamos, mesmo quando tememos que estejam erradas. Deu a volta completa e agora estava diante de Cristiano. Olhou para ele diretamente, sem raiva, com aquela frieza específica de quem já está além do ponto em que a raiva seria útil. Rapaz, talvez você ache que amor significa ter influência sobre as decisões da sua companheira, mas isso não é amor. O amor real celebra quem é a outra pessoa. O amor real confia. O amor real não precisa tornar alguém menor para se sentir importante. Apontou para o vestido danificado. Este vestido foi um presente meu há 10 anos. Quando Bárbara pediu demissão, lhe dei um envelope. Dentro estava o endereço de um ateliê em Paris e uma carta. Eu disse, para o dia mais importante da sua vida, que seja o vestido que você escolher. Custou 93 mil reais e representa algo maior do que dinheiro. Representa autonomia, representa escolha, representa o direito de uma mulher de decidir sobre a própria vida. Virou-se para os convidados uma última vez. Quero que todos vocês, especialmente os mais jovens, lembrem de algo. O amor não pede que você se torne pequeno. O amor não limita seus sonhos. O amor não danifica o que é importante para você. O amor celebra, não controla. Estendeu o braço em direção a Bárbara. Minha filha, vamos embora. Aqui não há casamento. Há apenas uma mulher recuperando o próprio futuro. E eu vou garantir que você tenha tudo o que precisa para fazê-lo. Bárbara olhou para o braço estendido. Olhou para Cristiano. 10 anos da própria vida, resumidos em um único par de olhos. Aqueles olhos que ela havia amado, que havia tentado agradar, que havia se tornado menor para não confrontar. Aqueles olhos que agora a olhavam com uma mistura de arrependimento e incompreensão que chegou tarde demais para importar. Olhou para a mãe, que chorava de orgulho. Olhou para os 200 convidados e tomou o braço de seu Michel. Os aplausos começaram devagar. Uma pessoa primeiro. Uma mulher na 7ª fila que simplesmente não conseguiu segurar. Depois outra na 4ª. Depois mais. Como ondas crescendo a partir de um único ponto, espalhando-se pela nave, com uma força que ninguém havia previsto. Não todos aplaudiram.
Os pais de Cristiano ficaram sentados em choque. Alguns amigos próximos também. Mas muitos sim. Especialmente as mulheres. As que haviam vivido vidas inteiras se sentindo limitadas. As que viam em Bárbara algo que reconheciam com aquela clareza desconfortável das coisas que conhecemos porque já sentimos na própria pele. O aplauso cresceu. Algumas mulheres ficaram de pé, depois mais. Até que metade da igreja estava de pé aplaudindo enquanto Bárbara e seu Michel caminhavam em direção à saída. 32 metros na direção oposta. O vestido danificado arrastando pelo mármore. A cabeça de Bárbara completamente erguida. Bernadette caminhava atrás, emocionada e orgulhosa, com a postura de quem acaba de ver a filha fazer aquilo que ela mesma nunca conseguiu fazer. Quando chegaram às portas, Bárbara parou. Virou-se uma última vez. Obrigada por terem vindo, disse. Lamento que não haja casamento, mas acredito que vocês presenciaram algo mais importante. Presenciaram uma mulher escolhendo a si mesma. Saiu da igreja Santo Agostinho com o sol do meio-dia no rosto. Lá fora, o Mercedes esperava. O motorista abriu a porta traseira. Seu Michel ajudou Bárbara a entrar primeiro, depois Bernadette. Sentou-se ao lado de Bárbara e, antes que o motorista fechasse a porta, olhou para trás. Cristiano havia saído da igreja. Estava parado nos degraus com o terno amassado, o cabelo despenteado. Procurava Bárbara com os olhos confusos. Tentou se aproximar do carro, mas o motorista se interpôs tranquilamente. O senhor não deseja ser interrompido, disse com voz neutra. Seu Michel tocou levemente no vidro divisório. O motorista entendeu. Subiu ao banco do motorista. O carro começou a se mover. Pela janela, Bárbara viu Cristiano ficar para trás. Viu-o tentar seguir o carro por alguns metros antes de parar. E Bárbara sentiu algo inesperado. Não raiva, não tristeza. Alívio. Como tirar sapatos que estiveram apertados durante horas. Como respirar ar fresco depois de estar num espaço fechado. Como acordar. Para onde vamos? Perguntou. A voz soou diferente, como se houvesse esquecido como falar sem pedir permissão. Seu Michel sorriu. Primeiro comer algo bom. Algo que você escolha. Depois eu as levo para casa. E amanhã, se quiser, conversamos sobre o futuro. Bárbara fechou os olhos. O carro deslizava pelas ruas de São Paulo. Podia ouvir o trânsito, a buzina ocasional, a cidade vivendo. E pela primeira vez em 10 anos, aquele barulho não a sobrecarregava. Fazia-a sentir parte de algo maior do que a própria história. O restaurante era pequeno, não um daqueles lugares elegantes que Cristiano sempre escolhia para impressionar. Era um lugar simples na Vila Madalena, que seu Michel havia frequentado durante 40 anos. Paredes de tijolinho à vista, mesas de madeira gasta, cheiro de caldo e pão de queijo recém-saído do forno. Quando entraram, seu Michel primeiro, depois Bárbara com o vestido danificado, depois Bernadette, a dona Luzia, uma mulher de 70 anos com avental de trabalho, se surpreendeu visivelmente. Seu Michel, disse ela. Depois viu Bárbara. Meu Deus, o que aconteceu, minha filha? Bárbara abriu a boca, mas nenhum som saiu. De repente, todo o peso da manhã caiu sobre ela de uma vez. As pernas tremeram. Seu Michel a segurou pelo braço e a guiou até uma mesa no canto. Precisamos de um momento tranquilo, Luzia, disse ele suavemente, e 3 pratos do que a senhora tiver hoje. Dona Luzia não fez perguntas, apenas assentiu e desapareceu na cozinha. Bárbara sentou-se. O vestido se acomodou ao redor dela. Olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam. Bernadette sentou-se ao lado e tomou uma daquelas mãos. Respira, minha filha, disse. Já passou. Bárbara tentou respirar, mas o ar chegava entrecortado. Era como se o corpo finalmente processasse o que havia acabado de acontecer. Como se durante toda aquela caminhada pela nave da igreja, durante todo aquele discurso no altar, durante toda a saída com os aplausos e o sol no rosto, algo nela houvesse se mantido rígido por pura necessidade. E agora que não precisava mais ser forte, tudo veio de uma vez. Eu ia me casar hoje, disse ela. A voz soava distante, como se estivesse narrando algo que havia acontecido com outra pessoa.
Há 2 horas estava no meu apartamento colocando esse vestido, pensando que em 3 horas estaria casada. E agora... Olhou para o vestido danificado. A emoção a superou de repente. Não lágrimas delicadas, um choro profundo que sacudia todo o corpo. 10 anos de emoções contidas saindo todas de uma vez, sem ordem, sem gentileza, com aquela força bruta das coisas que foram seguradas por tempo demais. Bernadette a abraçou. Seu Michel sentou-se do outro lado e pôs a mão no ombro de Bárbara, e a deixaram sentir. Não tentaram acalmá-la. Não disseram que ia ficar tudo bem imediatamente. Apenas ficaram ali, presentes, sólidos, enquanto ela chorava por tudo de uma vez. Chorou pelos 10 anos, pela carreira que havia largado, pelo pai que havia morrido enquanto ela estava num lugar onde não queria estar, ocupada demais com a culpa de ter vontades próprias para estar completamente presente no momento em que mais precisava estar, por cada vez que havia se tornado menor, por cada vez que havia pedido permissão para existir, por cada opinião que havia engolido numa reunião, por cada roupa que havia trocado para não incomodar, por cada plano que havia descartado antes mesmo de compartilhar, porque já sabia que a resposta seria uma variação do mesmo tema. Você é demais, seja menos. Chorou pela mulher que havia sido e que quase havia perdido completamente. Dona Luzia voltou com 3 tigelas de caldo fumegante. As colocou na mesa sem dizer nada. Apenas deu uma palmadinha suave no ombro de Bárbara, daquele jeito que as mulheres mais velhas sabem fazer quando não há palavras adequadas, mas há calor humano de sobra. O caldo fumegava, preenchendo o ar com cheiro de alho, cebola, cheiro verde. Cheirava a consolo, a simplicidade, a tudo o que havia faltado naquele apartamento decorado por um designer que Cristiano havia contratado sem perguntar sua opinião. Bárbara enxugou as lágrimas. Seu Michel lhe passou um guardanapo. Come um pouco, disse gentilmente, mesmo que seja pouco. Ela pegou a colher. O caldo estava perfeito, quente, reconfortante. Tomou um gole, depois outro. Sentiu o calor voltar ao corpo devagar, como se o caldo estivesse desfazendo o nó que havia se formado horas atrás no camarim da igreja Santo Agostinho. Comeram em silêncio durante vários minutos. Lá fora, a cidade continuava se movendo. Carros passavam, pessoas caminhavam. A Vila Madalena estava animada com aquele movimento de sábado ao meio-dia que não para nada, alheia ao fato de que a vida de Bárbara havia mudado completamente naquela manhã. O que vai acontecer agora? Perguntou Bárbara finalmente. A voz estava rouca. Seu Michel deixou a colher. Agora você vai processar isso. Não hoje, não amanhã. Vai levar tempo e vai ter momentos difíceis, porque quando se acorda de algo que durou 10 anos, o despertar não é instantâneo. É um processo. Às vezes dói mais acordar do que continuar dormindo. Bárbara assentiu. Já estava sentindo. Aquela sensação estranha de não saber quem era sem aquela relação. De não saber o que fazer com as mãos, com as horas da tarde, com a versão de si mesma que havia deixado de existir quando entrou naquele relacionamento e que precisava agora ser reconstruída de algum lugar. E depois? Perguntou ela. Depois você reconstrói. E não vai estar sozinha nisso. Eu vou te ajudar. Sua mãe vai te ajudar. Mas a pessoa que mais vai te ajudar é você mesma. A Bárbara que eu conheci 15 anos atrás. Aquela mulher ainda está aí. Só precisa de tempo para voltar à superfície. Bernadette apertou a mão da filha. Minha filha, vou te dizer uma coisa. Quando você sair daqui, vai querer se questionar. Vai pensar. Desperdicei 10 anos. Como não vi isso antes? Não faça isso. Não se puna por ter sido otimista com o amor. Aprenda com isso. Cresça com isso. Mas não se puna. Bárbara sentiu novas lágrimas. Mas desta vez diferentes. De gratidão por ter essas 2 pessoas. Por não estar sozinha naquele restaurante pequeno com as mesas de madeira gasta e o cheiro de pão de queijo e o barulho suave da cidade lá fora. Obrigada, sussurrou. Por estarem aqui. Por terem vindo quando eu precisava. Seu Michel negou com a cabeça. Você fez a parte difícil, minha filha.
Eu apenas cheguei para ser testemunha da sua coragem. Ficaram ali por mais um tempo. Dona Luzia passou, olhou para a mesa, desapareceu e voltou com café e uma fatia de bolo de fubá, que ninguém havia pedido. Era exatamente o tipo de gesto que Bárbara havia esquecido que existia. A gentileza que não pede permissão, que não espera receber nada em troca, que simplesmente aparece porque alguém entendeu que era necessária. «Por que esse lugar?» perguntou Bárbara, olhando ao redor com os olhos ainda vermelhos. «Com tudo que o senhor tem, por que vir aqui há 40 anos?» Seu Michel acomodou a xícara na mesa com aquele gesto tranquilo de quem não tem pressa de chegar a lugar algum. «Porque aqui ninguém quer nada de mim além de que eu coma bem», respondeu. «E quando se tem o que eu tenho, Bárbara, isso é mais raro do que parece». Bárbara pensou nisso. «O senhor é solitário». Não foi uma acusação, nem uma pergunta. Foi o reconhecimento simples de alguém que estava aprendendo naquela tarde a chamar as coisas pelo nome certo. Seu Michel não desviou o olhar. Às vezes. Mas aprendi a diferença entre solidão e solitude. A solidão pesa. A solitude pertence a você. É sua. Você escolheu. Bárbara absorveu isso em silêncio. «Vou sentir falta dele», disse então. E a honestidade da afirmação a surpreendeu mais do que surpreendeu a seu Michel. Não do jeito que as coisas eram, mas de como eu achava que iam ser um dia. Dessa imagem que carregava na cabeça de uma vida que nunca existiu de verdade. E eu levei 10 anos para perceber que era só uma imagem. «Isso é luto», disse seu Michel. «E é completamente legítimo. Você pode sentir falta de algo que nunca foi. Não precisa ter vergonha disso». Bernadette apertou a mão da filha. «Eu senti falta do seu pai durante anos depois que ele foi embora», disse ela em voz baixa, com aquele tom de quem traz à tona algo guardado com muito cuidado. «Não do homem que ele era, do homem que eu achei que ele seria. Levei tempo para entender que eram duas coisas completamente diferentes». Bárbara olhou para a mãe. Havia tanto sobre ela que não sabia. Tantos anos de vida que haviam acontecido antes de Bárbara existir, ou depois que Bárbara havia ficado tão dentro da própria história que esqueceu de prestar atenção na história da mãe. «Me conta mais», disse. E Bernadette contou. Ficaram naquele restaurante pequeno da Vila Madalena por quase 3 horas, com a tarde avançando lá fora e a cidade trocando a luz do meio-dia pelo dourado do fim de tarde. Dona Luzia circulava sem incomodar, reabastecia o café, levava e trazia coisas com aquela discrição de quem entende que certas conversas precisam de espaço. Bárbara foi conhecendo a mãe de um jeito que não havia conhecido antes. A mulher que havia recomeçado sozinha depois do fim de um casamento difícil, que havia criado a filha com orgulho e com medo ao mesmo tempo, que havia feito escolhas que não eram perfeitas e havia aprendido a viver com elas. E que estava ali, naquela tarde, sentada de frente para a filha com o vestido danificado, sem uma palavra de julgamento, apenas com presença. «Como a senhora fez?» perguntou Bárbara num momento. «Para recomeçar. Para continuar». Bernadette pensou alguns segundos. «Um dia de cada vez, minha filha. É clichê porque é verdade. O primeiro dia é o mais difícil. O segundo já é um pouco menos. E um dia você percebe que está andando de novo sem pensar nos passos». Bárbara olhou para as mãos. «E o que fazer com hoje à noite? Com amanhã de manhã? Com o domingo inteiro que vai aparecer e não vai ter nada planejado porque eu planejava tudo em função de outra pessoa?» «Faz o que você quiser», disse Bernadette com uma simplicidade quase desconcertante. «O que você quiser. Não o que vai agradar a alguém. Não o que vai evitar um problema. O que você mesma quiser». Bárbara ficou em silêncio por um momento. Percebeu com uma nitidez que doía um pouco, que não sabia imediatamente a resposta. Que havia passado tanto tempo calibrando os próprios desejos em relação ao que era permitido, que precisaria de tempo para ouvir a própria voz de novo, com clareza. Mas isso já era diferente. Antes ela nem sabia que havia perdido essa voz. 3 dias depois, Bárbara estava no apartamento tentando processar tudo. Bernadette havia ficado com ela, dormindo no sofá sem reclamar,
cuidando da filha com aquela competência silenciosa de quem sabe que o que a outra pessoa precisa não é de conversa, mas de presença. Preparava comida que Bárbara às vezes comia, às vezes só olhava. Fazia café às horas certas, mantinha a casa com uma ordem suave, sem exageros, como quem entende que o caos externo não ajuda quando o interno já é suficiente. O celular de Bárbara não parava. Porque o vídeo havia se espalhado de uma forma que nenhuma delas havia previsto. Alguém na cerimônia havia transmitido ao vivo desde o início. Outros haviam gravado partes. As gravações foram se multiplicando, editadas, recortadas, remontadas com legendas e músicas dramáticas de fundo. O vídeo principal tinha, na manhã do segundo dia, mais de 8 milhões de visualizações. Os comentários passavam de 100 mil. A maioria de mulheres dizendo variações da mesma coisa. Eu também passei por isso. Tomara que eu tivesse tido essa coragem. Você disse o que eu nunca consegui dizer. Obrigada por existir. Havia também os outros comentários, inevitáveis, de pessoas que não haviam entendido nada, ou que haviam entendido e não gostaram, mas eram minoria. E Bernadette os administrava com uma eficiência que Bárbara não sabia que a mãe tinha, bloqueando perfis, escondendo comentários, construindo uma barreira entre a filha e o barulho do mundo. Bárbara não havia visto nenhum vídeo. Cada vez que tentava abrir o celular, algo no corpo avisava que não estava pronta. Não era vergonha, exatamente. Era mais parecido com aquela sensação de quando você leva uma queda feia e o instinto é não tocar no machucado ainda, não olhar, deixar o choque passar antes de fazer o inventário do estrago. O momento havia sido dela. Ver ele fragmentado em cortes de 45 segundos com trilha sonora, com emojis de coração nos comentários, com thumbnails escolhidas para maximizar o clique, ainda não era algo que ela conseguia fazer. No primeiro dia, mal saiu do quarto. Ficou na cama com a persiana fechada, deixando o tempo passar de um jeito estranho, sem marcar o ritmo pelas refeições ou pelos compromissos como havia feito durante anos. Bernadette entrava de hora em hora com água, com uma fruta, com nada, apenas para verificar. Bárbara aceitava ou não aceitava. A mãe não insistia. No segundo dia foi um pouco melhor. Levantou cedo, sentou no sofá, ficou olhando pela janela do apartamento, que de repente parecia imenso. Durante 10 anos havia planejado tudo em função de outra pessoa. Cada fim de semana, cada feriado, cada férias, havia sido negociado, calibrado, encaixado na agenda e nas preferências de alguém que raramente perguntava o que ela queria antes de propor o que queria. E agora havia um domingo inteiro à frente, sem nenhuma instrução. Era ao mesmo tempo libertador e desorientador, de um jeito que ela não havia antecipado. "O que você quer fazer hoje?" perguntou Bernadette naquela manhã, trazendo café. Bárbara ficou um longo momento sem responder. Não porque não soubesse, mas porque estava verificando se a resposta era realmente dela ou era o que ela achava que deveria querer. "Quero ir à padaria", disse finalmente. "Aquela na esquina que eu sempre passava e nunca entrava, porque ele não gostava de lugares barulhentos. Quero tomar um café com leite e comer um pão na chapa e ficar sentada olhando as pessoas na rua." Bernadette sorriu. "Então vamos." Foram. A padaria era exatamente como Bárbara imaginava. Barulhenta, quente, cheirando a pão fresco e café passado na hora. Sentaram numa mesa perto da janela. Bárbara tomou o café com leite, comeu o pão na chapa com manteiga, ficou olhando para a rua onde São Paulo seguia seu ritmo de domingo, mais lento que durante a semana, mas nunca completamente parado. E sentiu algo pequeno, mas real se instalar no peito. Não felicidade, ainda não, mas algo anterior à felicidade. Uma abertura, uma possibilidade. No terceiro dia, alguém bateu na porta. Era seu Michel. Trazia comida embalada de um restaurante que Bárbara conhecia, um daqueles lugares discretos do Itaim que fazia comida caseira para executivos que não tinham tempo para almoçar em casa, mas tinham saudade de comida de casa. Trazia também suco de laranja natural e, embaixo do braço, um livro com a lombada gasta de quem leu várias vezes. Bernadette o deixou entrar sem fazer perguntas. Apenas pegou o que ele carregava,
Deu um aperto rápido no braço dele com aquele gesto das pessoas que entendem as coisas sem precisar verbalizá-las e desapareceu na cozinha. Seu Michel caminhou até onde Bárbara estava sentada no sofá. Tinha o cabelo sem pentear, o rosto sem maquiagem, roupa confortável. Parecia completamente diferente da profissional que havia trabalhado para ele durante 15 anos, mas mais real, mais presente dentro de si mesma. Como se a camada de verniz que o mundo corporativo exige sobre o próprio rosto tivesse finalmente saído, e o que havia embaixo fosse uma pessoa real, com textura e peso, não apenas uma versão curada de si mesma. "Posso sentar?" Ela assentiu. Ele sentou na poltrona ao lado do sofá. Não se apressou. Não fez aquele gesto instintivo que as pessoas fazem de desviar o olhar quando alguém está claramente vulnerável, como se a fragilidade fosse contagiosa. A olhou diretamente, com respeito. Com aquela atenção que diz sem palavras: "Eu vejo você exatamente como você está, e não há nada de errado com isso." "Como você está?" perguntou ele. Bárbara pensou cuidadosamente antes de responder, e esse cuidado já era uma novidade. Durante anos havia aprendido a calibrar as respostas antes de dá-las, a verificar se eram palatáveis, se eram do tamanho certo. Agora, o cuidado era diferente. Era o cuidado de alguém tentando ser honesta, não o cuidado de alguém tentando ser aceitável. "Às vezes sinto alívio", disse. "Um alívio tão grande que me surpreende, porque eu não esperava. Outras vezes sinto medo, de não saber quem eu sou fora daquilo, de recomeçar do 0 aos 38, de que as pessoas me olhem e enxerguem a mulher do vídeo, não a profissional que eu era." Seu Michel ouviu sem interromper. Essa era uma das coisas que Bárbara sempre havia admirado nele. A capacidade de ouvir de verdade, sem a pressa de responder, sem aquele impulso de preencher cada silêncio com palavras. Um silêncio com seu Michel era diferente de um silêncio com outras pessoas. Tinha peso, mas não tinha pressão. "E tem uma coisa mais estranha", continuou ela. "Estou tentando me lembrar do que eu gostava de fazer antes. E não me lembro de muita coisa. Larguei tantos hábitos ao longo dos anos que agora preciso me reapresentar a mim mesma. É esquisito. Sei quem sou profissionalmente, de onde vim, o que construí. Mas o que eu quero num domingo à tarde? Que tipo de livro eu gosto? Que tipo de música eu colocaria se ninguém mais estivesse ouvindo?" Fez uma pausa. "Ontem fui à padaria da esquina pela primeira vez em anos. Tomei café com leite e comi pão na chapa. Parece pouco, mas foi a primeira coisa em muito tempo que eu escolhi só por mim, sem pensar se alguém aprovava." Seu Michel ficou quieto por um momento. "Isso não é pouco", disse. "Isso é o começo." "Como você sabe tanto sobre isso?" perguntou ela. Ele sorriu tristemente. "Porque passei por algo parecido. Não igual, mas parecida o suficiente. Havia uma mulher, há muito tempo, quando eu ainda era jovem o suficiente para não saber o que estava fazendo. Dei a ela um poder sobre mim que não deveria ter dado. Não foi ela quem tomou. Eu ofereci, porque achei que era isso que o amor exigia." Olhou para as mãos por um momento. "Levei anos para entender que amor que exige que você desapareça não é amor. É confusão. É insegurança disfarçada de devoção." Bárbara o olhava com aquela atenção de quem está vendo alguém de um ângulo completamente novo. "O Senhor nunca me contou isso. Você não estava pronta para ouvir. E algumas coisas cada pessoa precisa descobrir por conta própria. Eu podia te dar o vestido e uma carta. Não podia te dar os 10 anos de aprendizado. Esses são seus." Bárbara olhou pela janela. O céu de São Paulo estava com aquele azul específico de fim de tarde que raramente aparece no inverno, limpo e fundo, o tipo de azul que faz a cidade parecer outra coisa por alguns minutos antes do anoitecer chegar e devolver tudo à névoa habitual. "Quero voltar a trabalhar", disse. "Não por dinheiro, tenho o suficiente guardado, mas porque preciso de propósito que seja meu, de algo que comece e termine comigo, não em função de outra pessoa." "Sua sala ainda tem seu nome na porta", disse seu Michel. "Nunca retirei." "Por quê?" Ele a olhou com aquela expressão calma que ela havia aprendido ao longo de 15 anos de convivência, que significava que ele estava prestes a dizer algo que já havia pensado há muito tempo.
Porque eu sabia que você voltaria. Não sabia quando, mas sabia. Bárbara sentiu algo que não havia sentido em anos. Esperança limpa. A esperança de quem tem um caminho à frente, não de quem está esperando que outra pessoa ilumine o caminho. Segunda-feira, disse ela. Segunda-feira soa perfeito. 2 semanas depois, Bárbara entrou no edifício no Itaim Bibi, onde havia trabalhado durante 15 anos. Havia passado o fim de semana anterior se preparando de um jeito que não tinha a ver com roupas ou maquiagem. Havia revisado relatórios antigos, atualizado referências, estudado o que havia mudado no mercado durante a década em que estava fora. Era muita coisa. O mundo dos negócios havia evoluído, as ferramentas haviam mudado, os interlocutores haviam mudado. Mas a maneira de pensar, a maneira de identificar o que importa numa negociação, a capacidade de ler uma sala e saber onde está o poder real, essa parte não havia mudado. Essa parte era dela. Havia chegado cedo de propósito. Queria entrar no edifício antes que os corredores estivessem cheios, antes de ter que enfrentar muitas pessoas de uma vez, antes de ter que gerenciar a reação dos outros além da própria. Seu Berg, o segurança, estava no balcão como sempre havia estado. Dona Bárbara, disse ele, e havia no rosto dele uma expressão de quem vê algo que esperava ver há muito tempo. Quanto tempo? Bárbara sentiu a emoção subir na garganta sem aviso. Era estranho. Havia passado os últimos dias se preparando para voltar. Havia dormido razoavelmente. Havia se sentido relativamente estável. E então, aquele homem que ficava naquele balcão havia 10 anos, disse o nome dela com aquele tom. E de repente, estava tudo ali de novo. Tive dias melhores, seu Berg, disse ela tentando manter a voz firme. Mas estou aqui. Ele assentiu, e havia no gesto uma compreensão que não precisava de explicação. Vi o que aconteceu, Dona Bárbara. Minha esposa chorou quando a gente assistiu. Disse que deu esperança para ela, que ela tinha passado por algo parecido anos atrás e que nunca tinha visto ninguém dizer aquilo em voz alta daquele jeito. Bárbara não sabia o que fazer com isso. Cada vez que alguém dizia algo assim, aquele tipo de reconhecimento inesperado vindo de pessoas que ela não havia pensado que estariam assistindo ou que se importariam, ela sentia algo que ainda não tinha nome preciso. Uma mistura de constrangimento e gratidão, e uma responsabilidade que não havia pedido, mas que havia de alguma forma assumido ao caminhar por aquela nave de igreja com o vestido danificado. Obrigada, disse finalmente. Muito obrigada. Subiu ao 28º andar. O elevador tinha o mesmo cheiro. Era ridículo notar isso, mas era verdade. Havia um cheiro específico naquele elevador, madeira e um desinfetante discreto, que ela havia cheirado centenas de vezes sem perceber e que agora chegava ao corpo com aquela potência específica das sensações que ficam armazenadas em camadas mais fundas do que a memória consciente. As portas se abriram. O andar estava mais quieto do que seria mais tarde. Alguns funcionários já haviam chegado e olharam quando ela saiu do elevador. Houve um segundo de hesitação coletiva. Aquele segundo em que todo mundo decide ao mesmo tempo qual é a resposta certa para uma situação inesperada. Então Renata, a assistente que trabalhava ali havia 8 anos, levantou da mesa e caminhou em direção a Bárbara com os braços abertos. Dona Bárbara, disse ela, que bom que voltou. E abraçou. Bárbara ficou parada por um instante, surpreendida. Depois, abraçou de volta. Por cima do ombro de Renata, viu outros 2 funcionários que estavam observando, assentindo levemente, com aquele gesto suave de boas-vindas que diz mais do que qualquer discurso. Ali, no canto, estava a sala dela. A porta com o nome dela. Bárbara Coelho, diretora de operações. Seu Michel saiu quando a viu chegar, como havia saído tantas vezes ao longo de 15 anos, quando ela chegava com alguma novidade ou um problema para resolver. O gesto era exatamente o mesmo. A postura, o ritmo, aquela presença serena que ela havia aprendido a reconhecer como sinônimo de segurança. Bem-vinda, disse ele. Simplesmente isso, sem exageros, sem cerimônia desnecessária,
A palavra certa no volume certo. Entraram na sala. Tudo estava como ela havia deixado. A mesa, grande e simples, com aquela superfície de vidro que ela mesma havia escolhido porque gostava de ver o que estava embaixo. A cadeira, ajustada na altura que ela preferia. Os diplomas na parede. Uma fina camada de poeira sobre o porta-retratos do canto, mas tudo no lugar. Como se o espaço houvesse ficado em suspenso, esperando. Não deixei ninguém usar, disse seu Michel. Sempre achei que você voltaria. Bárbara ficou parada, olhando ao redor por um momento. Depois caminhou até a janela. A Avenida Paulista se estendia à sua frente na claridade da manhã. Havia chegado cedo o suficiente para ver o sol ainda baixo, batendo de lado nas fachadas de vidro dos outros prédios, criando aquele efeito de dourado que ela havia visto centenas de vezes e que ainda, depois de tudo, era capaz de parar o pensamento por um segundo. Recordou as manhãs chegando mais cedo do que o necessário, só para ver aquilo. Recordou as noites trabalhando até tarde com a cidade lá embaixo, animada com projetos que eram seus, com problemas que eram seus para resolver, com aquela exaustão boa de quem usou tudo o que tinha num dia que valeu a pena. Recordou quem havia sido aqui. Senti falta, disse ela, desta vista, deste lugar, desta parte de mim. Então, disse seu Michel, é aqui que você precisa estar. Não como favor, não como caridade, como investimento, porque preciso de alguém que pensa do jeito que você pensa. E você precisa de um lugar onde isso seja reconhecido. Bárbara se virou para ele. 10 anos é muito tempo, seu Michel. O mercado mudou. As ferramentas mudaram. Vou precisar de tempo para me atualizar. Você vai, concordou ele, e vai se atualizar mais rápido do que imagina. Porque o que não muda é a capacidade de enxergar o que importa numa situação, a de construir confiança com pessoas, a de tomar decisões difíceis sem paralisar, isso você tem. Isso não se perde. Fez uma pausa. E você tem algo que não tinha há 10 anos. O que é? Perguntou ela. A clareza de quem já saiu do fundo e voltou. Os primeiros meses foram um processo de reaprendizado. Bárbara tratou como trataria qualquer desafio profissional. Com método, com humildade, com a disposição de admitir o que não sabia sem deixar que isso paralisasse o que sabia. Passou as primeiras semanas ouvindo mais do que falando. Reunia-se com os líderes de cada área, fazia perguntas, mapeava o que havia mudado e o que havia ficado. Identificou onde havia lacunas e onde havia pontos fortes que ninguém havia explorado completamente. Atualizou ferramentas, fez cursos, trabalhou alguns sábados de manhã não porque precisava, mas porque queria, e essa distinção era tudo. Em 3 meses, havia fechado 2 contratos que estavam parados há 1 ano por falta de alguém que soubesse navegar a negociação com paciência. Em 4 meses, havia reorganizado uma linha de produtos que sangrava dinheiro e transformado em algo que funcionava. Em 6 meses, havia contratado uma equipe nova, escolhendo pessoas pelo que eram capazes de fazer, não pela impressão que causavam. Voltou a ser boa no que fazia. E havia uma diferença fundamental entre a profissional que havia sido antes e a que estava sendo agora. Antes havia uma voz constante no fundo da cabeça, verificando se estava sendo demais, se estava tomando muito espaço, se precisava se calibrar. Aquela voz havia sumido completamente, não porque a vida havia ficado mais fácil, mas porque ela havia parado de achar que precisava dela. Seu Michel entrava na sala dela toda manhã, como havia feito 15 anos atrás, às vezes com café, às vezes apenas para conversar 5 minutos. E naquelas conversas curtas, com a Paulista acordando lá fora, Bárbara foi reconstruindo também a parte de si mesma que não tinha a ver com trabalho. Voltou a ligar para as amigas que havia perdido de vista, sem saber exatamente quando ou como. Algumas atenderam com a cautela de quem não sabia o que esperar. Outras atenderam como se o tempo não tivesse passado. Fernanda, a ex-colega que havia estado na cerimônia e a havia visto caminhar pela nave, atendeu na segunda ligação e falou por 2 horas. Voltou a ler. Descobriu que ainda gostava dos mesmos tipos de livro de que havia gostado antes, os que têm personagens mais complexos do que a situação.
Os que não resolvem tudo no final, mas deixam o leitor com algo para processar. Descobriu que ainda sabia rir daquele jeito que Cristiano achava que era alto demais. E que, de fato, era alto. E que isso era exatamente o que deveria ser. O processo legal de separar os últimos vínculos havia tomado meses. Cancelar contratos, separar contas, devolver presentes. Os advogados cuidaram da maior parte. Bárbara apenas assinou papéis, verificou os detalhes, garantiu que tudo estava correto. Cristiano havia tentado contatá-la muitas vezes nas primeiras semanas. Mensagens com pedidos de desculpa, ligações que ela não atendeu. E-mails longos oscilando entre arrependimento e uma frustração velada, que revelava que ele ainda não havia entendido completamente o que havia acontecido. Bárbara não respondeu nenhum. Não por raiva, por clareza. Havia coisas que já não precisavam de resposta. Até que 3 meses depois de tudo, chegou uma mensagem simples. Preciso te ver. Por favor, uma última vez, só para falar. Bárbara ficou olhando para a mensagem por um longo momento. Havia uma parte dela que queria simplesmente ignorar. Que havia feito as pazes com o passado suficientemente para não precisar revisitá-lo pessoalmente. Mas havia outra parte que entendia que certos capítulos precisam de uma última página. Não para o outro, para si mesma. Para poder fechar o livro com a consciência de ter chegado até o fim. Respondeu. Café. Sábado. Você escolhe o lugar. Cristiano havia escolhido um café na Consolação, não longe da igreja Santo Agostinho. Bárbara não sabia se aquilo havia sido proposital ou não. Decidiu que não importava. Chegou primeiro. Pediu um expresso e escolheu uma mesa perto da janela. Olhou para a rua por alguns minutos, para o movimento de um sábado à tarde em São Paulo, e percebeu que estava completamente tranquila. Não a tranquilidade falsa de quem está se contendo. A tranquilidade real de quem não tem mais nada a perder ou a provar naquela conversa. Quando Cristiano entrou, Bárbara quase não o reconheceu. Havia emagrecido de forma visível. Tinha olheiras profundas. O terno que usava era bom, mas estava mal passado. O tipo de detalhe que revela que alguém está indo a um lugar importante, mas não está completamente presente na própria vida. Parecia alguém que havia dormido mal por meses e havia se acostumado com isso. Avistou Bárbara. Caminhou até a mesa com um gesto que era ao mesmo tempo deliberado e inseguro. O gesto de alguém que praticou aquele momento, mas que sabe que a prática não preparou completamente para a coisa real. Sentou-se à frente dela sem saber onde colocar as mãos. Obrigada por ter vindo, disse com voz rouca. Bárbara não respondeu imediatamente. Apenas o olhou. Sem raiva, sem mágoa aguda, com aquela distância específica que não é frieza, mas é clareza. A distância de quem olha para algo que já não tem poder sobre ela e consegue vê-lo simplesmente como é. Como você está? Perguntou ela. Cristiano pareceu não esperar a pergunta. Honestamente, não muito bem, admitiu. Os últimos meses foram difíceis. Eu sei. Ele a olhou. Como você sabe? Porque vi, disse ela. Não porque estava observando. Porque quando você termina algo de 10 anos, mesmo que seja a coisa certa, o processo é difícil. Para os dois. Não só para quem termina. Cristiano ficou quieto por um momento. Precisava te dizer que sinto muito, disse então. Não só pelo vestido. Pelos 10 anos. Por não ter sido quem você merecia. Por não ter conseguido amar de um jeito que não diminuísse você. Bárbara o ouviu sem interromper. Era a primeira vez que ele havia dito aquelas palavras, sem acrescentar nenhum mas, nenhuma ressalva, nenhuma explicação que deslocasse parte da responsabilidade para ela ou para as circunstâncias. Apenas as palavras, nuas, sem ornamento. Obrigada por dizer isso, disse ela. Eu acredito que você sente. Mas não é o suficiente, disse ele. Não era uma pergunta. Não, disse Bárbara. Não é. Não porque eu não te perdoe, mas porque perdão e recomeço são coisas diferentes. Posso te desejar o melhor e saber que o melhor para mim é seguir em frente. Cristiano assentiu lentamente, como alguém processando algo que sabia ser verdade,
mas que ainda doía ouvir confirmado. A outra pessoa? Perguntou ele, e havia dor na voz. Não raiva. Apenas a dor simples de quem ainda se importa. Bárbara pensou antes de responder. Não. E honestamente não estou procurando. Estou me reconhecendo. Estou descobrindo quem sou quando não estou em função de outra pessoa. Isso está me tomando todo o espaço disponível, e estou bem com isso. Houve uma pausa. Vi que você voltou a trabalhar com fontes, disse Cristiano. Voltei ao cargo que era meu, corrigiu ela com calma, que sempre foi meu. Havia uma implicação ali que Cristiano recebeu sem protestar. Estraguei tudo, disse ele. Não é? Bárbara pegou o expresso. Tomou um gole antes de responder. Você tomou decisões que tornaram impossível continuarmos juntos, disse ela. E eu tomei decisões ao longo de 10 anos que permitiram que aquilo continuasse por tanto tempo. Somos os dois responsáveis por partes diferentes desta história. Cristiano a olhou. Consegue me perdoar? Bárbara considerou. Eu já perdoei, disse. Não por você, por mim, porque carregar ressentimento de algo que já acabou seria desperdiçar energia que quero usar em outras coisas. Então, está tudo bem entre nós? Bárbara pousou a xícara na mesa com cuidado. Não existe mais entre nós, Cristiano. Não de um jeito que precise estar bem ou mal. Existimos cada um na própria vida agora, e espero que a sua vida seja boa. De verdade, espero que você trabalhe em se entender, que encontre alguém a quem consegue amar de um jeito mais livre. Espero que seja feliz. Cristiano a olhou por um longo momento. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me amou de verdade? Era a pergunta que ela havia esperado, que havia pensado como responderia se ele a fizesse. E a resposta que havia chegado era a mesma que havia chegado quando havia pensado antes. Sim, disse, te amei. Mas durante muito tempo, amei mais a ideia do que a realidade. Amei o que achava que você podia ser, o que achava que nós podíamos ser. E quando a realidade ficou impossível de ignorar, o amor já estava misturado demais com tudo o mais para que eu conseguisse separá-los claramente. Fez uma pausa. Mas sei que foi real. Só não foi suficiente, e não era culpa de nenhum dos dois que não fosse. Levantou-se, deixou dinheiro na mesa, o suficiente para cobrir as 2 consumações. Cuida-se, Cristiano. De verdade. Ele a olhou uma última vez com aquela expressão de alguém que entendeu tudo, mas entendeu tarde demais para mudar o resultado. Tchau, Bárbara. Tchau. E foi embora sem olhar para trás, sem hesitar. Com aquela clareza específica de quem tomou a decisão certa e sabe disso com todo o corpo, não apenas com a cabeça. 1 ano depois do dia do casamento que não aconteceu, Bárbara celebrou seu 39º aniversário no mesmo restaurante onde seu Michel a havia levado naquela tarde. Dona Luzia preparou o caldo especial. Seu Michel trouxe vinho. Bernadette trouxe bolo caseiro, de chocolate com cobertura de brigadeiro, feito na própria casa, que cheirava exatamente como os aniversários da infância de Bárbara. Era uma celebração pequena, íntima, perfeita. 1 ano, disse Bernadette levantando a taça. 1 ano desde que minha filha tomou a decisão mais corajosa da própria vida. Brindaram. O vinho brilhava sob a luz. Sabe o que é mais surpreendente? Disse Bárbara. Há 1 ano achava que a minha vida havia terminado. 38 anos, solteira, sem o futuro que havia planejado. Olhou ao redor para aquelas 2 pessoas que haviam estado com ela quando mais havia precisado. E agora tenho mais do que nunca tive. Tenho trabalho que amo. Tenho liberdade. Tenho vocês. Tenho a mim mesma. E o vestido? Perguntou seu Michel. O que você decidiu? Bárbara havia pensado muito sobre isso. O vestido danificado ainda pendurava no armário. Ela o olhava às vezes, não com tristeza, com algo mais complexo. Um sentimento que havia levado meses para encontrar o nome certo. Gratidão, estranhamente. Gratidão por aquele rasgo que havia mudado tudo. Vou guardá-lo, disse. Vou emoldurá-lo exatamente como está e pendurar na minha sala como lembrete. De quê? Perguntou Bernadette.
de que as coisas bonitas podem ser afetadas, mas nós não precisamos ser definidas pelo que nos acontece. Podemos escolher continuar de pé, podemos escolher continuar, podemos escolher ser livres. Dona Luzia passou pela mesa, viu as emoções, deixou guardanapos extras sem dizer uma palavra. Sabe o que mais me surpreende? Disse Bárbara. Achava que ia me sentir sozinha. E há momentos em que sim, me sinto sozinha. Mas é diferente. É uma solidão escolhida. Não uma solidão imposta por estar com alguém que me fazia sentir invisível. Seu Michel ergueu a taça. Pela solidão escolhida, que é infinitamente melhor do que qualquer companhia que te faça sentir pequena. Pela solidão escolhida, repetiram. Naquela noite, quando Bárbara chegou ao apartamento, o apartamento dela, que agora pagava com o próprio trabalho, parou diante do armário. Olhou para o vestido danificado uma última vez antes de tomar a decisão final. Amanhã ligaria para o emoldurador, colocaria numa caixa de vidro, penduraria na sala, não como troféu, mas como testemunho, porque aquele vestido havia custado caro. Mas a decisão de não se esconder, de não tampar o que havia acontecido, de caminhar com a cabeça erguida pela nave de uma igreja lotada com um vestido rasgado e 10 anos de silêncio explodindo em cada palavra. Essa decisão não tinha preço. Essa decisão a havia salvado. E ninguém, nem Cristiano, nem nenhuma outra pessoa, nem nenhuma voz que lhe dissesse que ser muito era ser demais, iria tirar isso dela. O vestido estava danificado, mas Bárbara estava inteira. Mais inteira do que havia estado em 10 anos. Fechou o armário, apagou a luz. Foi dormir com a certeza de que amanhã seria outro dia. Um dia em que não precisaria pedir permissão. Um dia em que poderia ser exatamente quem era. Um dia em que finalmente, depois de 10 anos, podia ser tão grande quanto sempre deveria ter sido. E na escuridão do quarto, com São Paulo fazendo seu barulho eterno lá fora, Bárbara sorriu. Porque aos 38 anos havia aprendido o que muitos levam a vida inteira para aprender: que o amor que te torna pequena não é amor, que a dignidade não se negocia e que nunca, nunca é tarde demais para recuperar a própria vida. O vestido estava danificado, mas ela estava livre, e essa liberdade valia mais do que qualquer vestido perfeito, qualquer casamento perfeito, qualquer vida perfeita que nunca teria sido realmente dela. Se essa história te fez sentir algo profundo, escreve uma única palavra nos comentários: liberdade. Quero ver quantos corações essa história tocou hoje. E se essa história te lembrou de alguém, uma filha, uma amiga, talvez você mesma há alguns anos, dá um like e compartilha. Porque há milhares de mulheres que precisam ouvir que nunca é tarde para se escolher. Escreve nos comentários de onde você está assistindo. Cada comentário do Brasil inteiro me lembra porque continuo contando essas histórias. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o vestido pode ser rasgado, mas a sua dignidade jamais.